Oi galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos artigos em inglês a and an e the. Então antes que eu me esqueça, já gostaria de pedir que você deixasse seu joinha se você gosta do meu jeito de explicar, se você acha que a minha aula acrescenta alguma coisa diferente no teu aprendizado do inglês. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as aulas. Quando nós falamos dos artigos em inglês, é um misto de alívio e dor ao mesmo tempo. Por quê? Porque os artigos em inglês são bem simples. Eu só tenho basicamente dois artigos, o artigo definido e o artigo indefinido. E eu não tenho gênero aí, não tem masculino e feminino, que facilita bastante as coisas, né? Só tem uma coisinha que eu acho que complica bastante para nós brasileiros aí quando a gente aprende os artigos. Quando é que eu coloco o bendito the? Porque muitas vezes ele não aparece, não é verdade? Então nós vamos começar falando do artigo indefinido, a or am. Eles têm aí duas formas diferentes, mas na verdade é uma palavrinha só. Eu só tenho ele de duas formas porque depende da palavra que vem em seguida que eu vou utilizar um ou outro. Então olha lá, eu já coloquei aqui quando é que eu uso a e quando é que eu uso an. A eu uso antes de palavras que começam com som de consoante e an eu uso antes de palavras que começam com som de vogal. Até aí, essa foi a apresentação dele. Definite article, the, que seria o, a, os e as. Então ele serve tanto para masculino e feminino, quanto para singular e plural, o que facilita muito a nossa vida. Como eu já falei, a única coisa que dificulta é quando é que eu coloco o bendito the, porque muitas vezes lá você já deve ter acontecido isso, de ter feito uma redação, entregou na sua escola e o professor riscou o the porque estava errado ali. Você pensa, poxa, mas ele existe no português, aqui na minha cabeça, na minha frase ele existe, mas ele não existe no inglês. Por que isso, né? Vamos começar pela parte mais fácil. Primeiro, definir quem é artigo definido e quem é artigo indefinido. Com aqueles dois exemplos ali, das janelinhas, a gente consegue entender melhor. No primeiro exemplo, no primeiro caso, eu coloquei uma pergunta. Can you open a window? Can you open a window? Você pode abrir uma janela? Por que que eu usei uma janela e não a janela? Porque eu tenho três janelas. Você abrindo uma, qualquer uma, tanto faz, tá ok. No segundo exemplo, no número 2, eu coloquei Can you open the window? Eu só tenho uma janela ali. Então, eu estou me referindo àquela janela específica, a janela. Você pode abrir a janela? Aqui, então, eu tenho duas frases soltas, né? O exemplo da janela. Embaixo, eu coloquei um exemplo que não é frase solta, é um contexto. Então, aqui eu tenho Jack is reading a book. Jack está lendo um livro. The book is about ancient history. The book is about ancient history. O livro é sobre história antiga. Que livro? Bom, aí eu já preciso do contexto, preciso da história inteira. O livro que o Jack está lendo. Então, tem uma explicação no livro de gramática que diz assim, entre parênteses eles colocam: existem milhares de livros no mundo, e ele está lendo um desses milhares de livros existentes no mundo. E aí, quando eu falo do livro que ele está lendo, eu estou me referindo a um livro específico, que é o livro de história antiga que o Jack está lendo. Por isso eu uso o artigo definido. Está definido que aquele livro é um livro específico, é um livro que está nas mãos do Jack. E não é um livro qualquer, um dos vários existentes no mundo. Então, a partir daí, a gente já começa a entender melhor quem é definido, quem é indefinido. Só mais um exemplo que eu coloquei aqui para a gente entender melhor. When we travel to Rome, we stay at a small hotel. Vou parar aqui porque tem um ponto final para a gente entender essa frase. Quando nós viajamos para Roma, nós ficamos em um hotel pequeno. Era small hotel. Paro aqui no ponto, respiro e penso, bom, quantos hotéis pequenos existem em Roma? Deve existir milhares também, né? É uma cidade turística, então deve ter hotel pequeno, médio, grande, de todos os tamanhos, vários. So, when we travel to Rome, we stay at a small hotel. Tá aqui o artigo indefinido. A próxima frase diz assim: We didn't enjoy our vacation because the hotel was terrible. We didn't enjoy our vacation because the hotel was terrible. O hotel era terrível. Nós não gostamos das nossas férias porque o hotel era terrível. O hotel. Que hotel? Um dos diversos hotéis pequenos que existem em Roma. Aquele que nós ficamos
era terrível. Então é específico, é definido. Por isso eu usei the. Agora voltando, porque a gente não viu com detalhes isso aqui. A plus consonant sounds, or A, tá, gente? A gente às vezes muda a pronúncia e fala A, N ou O. Também pode ser, tá? Depende da palavra que vem em seguida. Vocês vão sentir isso, olha lá. Aqui então eu coloquei A antes de coisas com som de consoante. Por que coisas com som de consoante e não simplesmente uma letra consoante? Porque tem letras no inglês que tem som de consoante, mas é vogal. Então isso é curioso. E para nós, o H é uma letra muda, uma letra que não aparece o som. Quando eu falo hospital, eu pronuncio O, mas eu não pronuncio o H. Em inglês não, em inglês o H é bem pronunciado, ele é bem pronunciado aqui, né? Então fica a hotel. Aí você me pergunta, para que existem então duas formas ali? Para que eu possa ter tranquilidade e conforto na hora de falar. Olha só como fica mais confortável. A hotel, um hotel, tá? Então eu junto o som e consigo fazer numa respiração só. A hotel. Esse é um truque para você não errar. A car. Se eu tivesse que falar an, car, ia dar uma cacofonia, ia dar um problema ali de som. Eu ia ter que soltar um som de vogal, que é um som de consoante, que é N, e mais um som de consoante em seguida, e ia trancar minha pronúncia e ia ficar ruim. Então, um bom truque para várias coisas em inglês é pronunciar aquilo e ver se aquilo está bonito ou não. Se tiver bonito e fácil de pronunciar, está no caminho certo. Se tiver muito difícil, é porque provavelmente tem uma regrinha que vai te auxiliar a fazer aquilo melhor. Então, continuando, até aqui tudo bem, né? A hotel, a car. Opa, por que eu coloquei a aqui? E university é uma palavra que começa com U. Isso é vogal. Tá, mas o som não é de vogal no inglês. Você pode até teimar comigo. É sim, porque mesmo que eu fale university, eu tenho um som de I ali no começo. E I é vogal? Não, peraí. Tem diferentes sons de I no inglês. Esse som de university, ele é representado com esse símbolo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui para você. Ele é um J, porque é um I bem profundo, bem pronunciado, university. Então, fica mais fácil, mais confortável falar a university, do que falar an university. Aí ficaria tudo misturado, não daria muito certo. Mesma história aqui com a palavra ano em inglês, que é ear. Mesmo som de J, né? Aquele J que é um símbolo fonético, tá, gente? Não é só o de J, é um som, representação fonética que aparece nos dicionários, em livros de gramática. Então aqui você tem a ear, ok? Beleza? Vimos então como é que funciona A plus consonant sounds. Agora vamos para o outro, N plus vowel sounds. O N que vem antes de palavras que começam com som de vogal. Não necessariamente vogal, mas com som de vogal. Que é o caso aqui, olha só. An honest person. Eu já coloquei esse logo de cara porque, H aqui não era hotel, hospital, hi, hello, how are you? Tudo isso que eu falei começa com H. E tem aquele som de R bem forte pronunciado na garganta. Só que a palavra honest é uma exceção. Honest não tem o som do H. O Hzinho aqui é mudo, tá? Então não fica bravo comigo, porque na verdade são pouquíssimas exceções que tem no inglês de sons que vão atrapalhar a sua vida aí. E honest é uma delas. É bem comum encontrar muita gente que fala inglês direitinho e fala honest. Não é um erro feio não, tá? É um erro bem comum, mas é honest. Então, an honest person, an honest person. Em câmera lenta, an honest person, tá? Junta o som, an honest person. Ali então com o elefante, an elephant, tranquilo, e vogal, som de vogal. An elephant. Aqui então, an apple, uma maçã. An apple. An island, uma ilha. An island. Junta o som. Agora aqui em amarelo gritante, socorro. Quando é que eu coloco children like to play ou the children like to play? Eu estava escrevendo lá uma redação e eu só queria dizer que as crianças gostam muito de brincar. Todas as crianças gostam de brincar. Tá, você foi específico? É um grupo de crianças em especial ou são todas as crianças, no geral, que gostam de brincar? Se for esse o caso, children like to play. Crianças gostam de brincar. Mesmo que na tradução seja
As crianças gostam de brincar. É a natureza das crianças do mundo inteiro. Mesmo que essa seja a sua intenção, você não especificou um grupo. Então é children like to play, sem o the. Quando é que eu coloco o the? Quando eu já defini um grupo em especial de crianças, aí eu coloco o que? As crianças, aquelas que eu já pré-determinei, da mesma forma que eu pré-determinei qual é o livro que eu vou mencionar aqui com um artigo definido, the book, é o livro que o Jack está lendo. Aquele livro que ele está lendo is about ancient history, ok? Ou é aquela única janela, né? The window, é a única que tem disponível ali. Então aquela é com o artigo definido the. Da mesma forma, eu preciso eleger um grupo de crianças em especial. Como é que é feita então essa escolha? Primeiro, eu preciso estabelecer no meu contexto se eu já estou falando de um grupo em especial de crianças lá. Então, se eu estou falando das crianças que estudam inglês no período da manhã em tal escola. Aquelas crianças gostam de brincar de determinado jogo lá na hora do intervalo delas. Então, aí sim, aí eu posso, depois que eu já citei quem são as crianças que elas estudam em determinado horário, eu falo the children like to play. As crianças, que são aquelas que eu já falei antes, tá? Aquelas gostam de brincar. The children like to play. As crianças gostam. Eu sei que quando a gente fala de artigo, principalmente the, o artigo indefinido e o artigo definido, quando você compara, não é tão difícil. É até clara a ideia, a gente coloca um exemplo para contrastar com o outro, você entende numa boa. Mas eu sei que é um assunto um pouco chatinho. Eu vou pegar alguns outros exemplos, tá? E vou deixar na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo você vai encontrar o que é que pode e o que é que não pode. Não tem muitas coisas, mas já é uma forma de você se iluminar e falar, tá bom, então essa regrinha eu sigo, aquela eu não sigo e pronto. Então, se você acha que essa aulinha serviu para desenroscar mais uma dúvida que você aí andava tendo, deixa seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, ok? E ativar o sininho. E até a próxima. Tchau, tchau!